Olá pessoal, agora a gente vai gravar o vídeo 2 dos dois programados aqui para as informações gerais desse momento em que a gente está na transição do presencial para o EAD, ensino à distância aqui na Unifenas, Faculdade de Direito, Campo Belo. Vamos falar aqui primeiro do plano de ensino então, do processo civil 2. Veja bem aqui vocês que nós temos o conteúdo programático, eu tirei, fiz um Ctrl+C, Ctrl+V e trouxe para cá para um arquivo Word para que a gente possa melhor trabalhar. O momento desse vídeo é a gente verificar até onde a gente foi no presencial, para que a gente possa fazer essa transição para o EAD, ou seja, sintonizar vocês de onde a gente veio, aonde a gente está e como que nós vamos continuar aí essa disciplina dentro do conteúdo programático, ok? Então agora não são datas mais, aula quarta, aula sexta-feira, agora são módulos. Módulo da primeira semana, módulo da segunda semana, e se tivermos mais semanas de suspensão, nós teremos então aí módulo da terceira, quarta semana e assim por diante, ok? Então vamos com calma. Por enquanto nós temos 2 semanas só para trabalhar. Conteúdo programático, vocês vão ver que ele está dividido em 8 temas. Eu coloquei aqui em amarelo já no começo, que seriam os nossos títulos, ok? Então você vai ver aqui que tem título 1, título 2 e assim por diante. Você tem todo o conteúdo programático aqui já organizado dessa forma. Veja bem, nesse primeiro momento, a gente já trabalhou em sala de aula o título 1, da formação, da suspensão e da extinção do processo. Já coloquei aqui algo para a gente lembrar. O que nós precisamos lembrar aqui desse tema? O artigo 312, ele vem trazendo para nós o quê? Considera-se proposta a ação quando? Quando a petição inicial for protocolada, não é? Então, quando a gente protocolar a petição inicial, considera-se proposta a ação e inicia-se o processo. Depois nós passamos aqui pela suspensão do processo, artigo 313 até o 315 trouxe para nós a suspensão do processo. Depois nós trabalhamos aqui para finalizar esse título 1 da extinção do processo. O processo será extinto, o processo aqui a gente colocou por sentença, né? Então a ideia aqui do artigo 317, 316 vem trazendo para nós aqui que será extinto por sentença. E lembrando que se a sentença for de 485 sem resolução de mérito, o juiz, caso seja possível corrigir o vício, deverá intimar aí o autor para que corrija o vício, né, para que não tenha essa extinção sem resolução de mérito, ok? Dando andamento aqui, agora passando para o título 2, o título 2 nosso aqui está processo de conhecimento, ou seja, como que nós encontramos esse processo de conhecimento e bem como nós encontramos esse procedimento aqui, ó, procedimento comum. Então, o processo de conhecimento do rito comum é o que nós estamos trabalhando. Mas como que nós encontramos? Estudando aqui exatamente esse tópicozinho específico aqui, que é então, vou colocar de verde também para ficar igual aqui, que é a adequação do procedimento. E aí, recapitulando com vocês aqui, como que nós fizemos essa dinâmica? Primeira pergunta, tem um título executivo extrajudicial? Se a resposta for sim, a ação que você vai propor é uma ação de execução. Porém, se a resposta for não, que é o nosso caso, a gente vai colocar aí como resposta que nós vamos ajuizar uma ação de conhecimento. E aí nessas ações de conhecimento, né, vamos trabalhar aqui agora, existe pela lei processual uma previsão para que ela seja rito especial? Porque se a resposta for sim, você vai trabalhar então para mim mediante ritos especiais, algo que nós vamos ver lá no CPC, porém no 8º período, não agora no 5º período. Mas então a resposta esperada para nós aqui, a resposta é não. Não por quê? Porque a gente vai trabalhar exatamente o quê? Uma ação de rito comum. Então nós estamos trabalhando aqui uma ação de conhecimento no rito comum. É isso que nós estamos fazendo aqui no 5º período, né? E a gente ainda fez uma revisão, que essas ações de conhecimento, elas vão trazer aqui para nós no seu pedido imediato, ou seja, a tutela jurisdicional, o provimento jurisdicional pretendido, a ideia de verbo da ação, né, para declarar, para constituir ou para condenar. Então nós teríamos aí as ações declaratórias, constitutivas ou condenatórias. Então esse aqui foi o título 2, quando a gente trouxe a ideia de aonde nós estamos dentro do CPC, processo de conhecimento, rito comum. Isso daqui a gente vai encontrar logo ali no artigo 318 do CPC, que diz que se aplica a todos os procedimentos o rito comum, salvo disposição expressa para os ritos especiais. Então aqui a gente encerrou esse tema, desta forma a gente fez em sala de aula. Pessoal, então esses são assuntos encerrados, assuntos em tese encerrados. Por que em tese?
Se você tiver alguma dúvida, claro que vocês podem me demandar aqui por mensagens pela plataforma Ambiente Virtual de Aprendizagem, que vocês vão ter acesso logo mais. Então agora a gente está no título 3 do procedimento comum, exatamente falando sobre fase postulatória. Aí então nesse momento eu fiz uma revisão com vocês em sala de aula. No rito comum, processo de conhecimento no rito comum, nós temos quantas fases? Nós temos 4 fases. A fase postulatória, vou colocar tudo dividido aqui, a fase postulatória. Depois nós temos a fase de saneamento. Então lembrando que a fase postulatória é onde autor e réu postulam ali suas pretensões, né? Ou suas defesas, suas exceções, no caso do réu, se for o caso. Depois nós temos aqui a fase de saneamento, onde o juiz vai olhar para o processo para trás, vamos dizer assim, e perguntar e verificar se tem algum vício. Se tiver algum vício sanável, ele vai mandar sanar esse vício. Agora, não tendo vício, ele vai olhar para frente e vai organizar a próxima fase, e a próxima fase é a fase, então, instrutória, onde as partes vão o quê? Provar ali os fatos alegados. Seja o autor os fatos constitutivos do seu direito, seja o réu, se ele vier trazendo fatos novos, a gente vai ver isso no momento oportuno ali, quando estudarmos a contestação, tá ok? E depois, por fim, nós temos a fase decisória, onde o juiz traz o seu ato clássico, vamos dizer, sentença, que a gente encontra lá no artigo 203, os atos do juiz, os atos clássicos do juiz, sentença, decisão interlocutória e despacho. No parágrafo 1º do 203, você vai encontrar ali o conceito de sentença. A gente foi lá também, a gente fez isso com vocês em sala de aula. Ok, sintonizamos então nesse momento e a gente entrou para estudar a petição inicial. A petição inicial, eu vou colocar aqui de verde a fórmula dela, o momento da fórmula dela, onde a gente precisa cumprir esses requisitos. Ou seja, são 7 requisitos aqui no artigo 319 e mais um requisito ali do artigo 320. Nós vamos ter que passar requisito por requisito para depois dar sequência no nosso estudo. E por fim aqui, ó, nessa fórmula a gente já deixou grifado para vocês que nós não podemos ter, né? Opa, tá aqui, já deixamos grifado para vocês, que nós não podemos ter aí o artigo 330, que seriam os casos de indeferimento da petição inicial. E se você for, então, verificar o 330, ele já rola para nós os casos de indeferimento. E se você for lá no 485, o artigo batido para nós desde o semestre passado, quando não haverá resolução de mérito, é uma sentença extintiva do procedimento, uma sentença que extingue só o procedimento sem resolução de mérito. O inciso 1 trata justamente dos casos de indeferimento lá no 485, ou seja, o processo acaba sem sequer haver aí a citação do réu, tá ok? Então não pode incidir no 330, a gente vai estudar ele mais para frente. Por enquanto, nós estamos aonde? Então nós já vimos aqui o 319, requisitos da petição inicial, é igual. Então vamos grifar aqui de amarelo. Requisitos da petição inicial, vamos colocar aqui, a gente precisa ter. O que a gente precisa ter? Opa, foi errado aqui. Volta. Requisitos da petição inicial, inciso 1. O inciso 1 do 319 traz para nós exatamente o quê? O endereçamento para o juízo competente. Então, obviamente, você precisa estudar o que lá no inciso 1? Endereçamento. Para você endereçar de forma correta a sua petição inicial, você precisa ter um conhecimento acerca da competência, assunto que nós revisamos e é assunto do semestre passado. Inciso 2, você vai ter o que? As partes, né? Então, inciso 2 aqui você tem a ideia de partes. E aí, lá no 319, traz para nós o que? A qualificação das partes. Então, vou colocar de amarelo aqui, qualificação das partes. Mas nós aproveitamos e fizemos uma revisão aqui de uns tópicos interessantes do semestre passado, que dita justamente o que? A legitimidade das partes, quando elas são legítimas ou não. A gente vai lá no artigo 18 do CPC, né? Legitimidade ordinária, extraordinária, e das capacidades. A capacidade de ser parte, capacidade processual e a capacidade postulatória. Então a gente aproveitou e fez essa revisão. No inciso 3, os fatos e fundamentos jurídicos do pedido. Então a gente vem aqui nos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, vou colocar ele de amarelinho aqui, que diz respeito para nós exatamente de um tema, causa de pedir. Causa de pedir, tema do semestre passado, onde nós trabalhamos, então, causa de pedir próxima e causa de pedir remota. Fizemos essa revisão em sala de aula, assunto, entre aspas, esgotado, vamos dizer assim. E aí nós entramos no famoso inciso 4, que é o inciso mais importante do 319, que traz o pedido com as suas especificações. E aí, então, a gente tem aqui os tópicos trabalhados referente a pedidos. Primeiro deles, divisão de pedidos.
divisão de pedidos entre imediato, a tutela jurisdicional pretendida, que é o verbo da ação ali que a gente disse, para declarar, constituir ou condenar, né? São as ações, inclusive, coincidentemente. E depois o pedido imediato, que seria o quê? O objeto da ação, o direito litigioso, vamos dizer assim. E depois nós temos outro tópico de pedido, que são as características. Nós trabalhamos aí as características como sendo pedido certo, expresso, não pode deixar margem de dúvida, e determinado em quantidade e qualidade, que seria vinculado ao objeto da ação. Nós vimos também no 322 e 323 que o pedido certo ele pode ter ali uma relativização, uma exceção, onde então nós teríamos o pedido implícito. E nós vimos no 324 que o pedido determinado, existe então a exceção para quando ele pode ser genérico, está no 324. Tudo assunto esgotado dentro de sala de aula. Depois nós entramos também na classificação de pedidos, tema aqui de extrema importância, então vou colocar aqui classificação de pedido grifado também, colocar os outros grifados aqui também para ficar bem alinhado. Classificação de pedidos nós classificamos em simples, cumulados ou alternativos. Depois a gente entrou na acumulação, classificamos entre cumulados simples, cumulados eventuais, e esses poderiam ser subsidiários ou sucessivos, não obstante existir ali uma possibilidade de cumulado alternativo, mas nós não adentramos nesse último mérito. Ficamos aqui nessa classificação, então, dentro de sala de aula, assunto em tese esgotado. Inciso 5 dos pedidos, inciso 5 do 319, que são os requisitos da petição inicial. Exatamente um tema onde a gente teve a nossa última aula. Então aqui vou colocar grifado como a nossa última aula, que foi exatamente o valor da causa. Então o valor da causa foi a nossa última aula. Aqui então, quando você acessar a plataforma EAD, você vai encontrar lá um módulo chamado Informações Gerais, que é onde você está assistindo esse vídeo. Depois você vai ter um módulo chamado Semana 1, que é onde você vai encontrar tópicos. São os tópicos que lá nós vamos trabalhar. O tópico 1 é justamente o encerramento aqui do valor da causa. Artigo 291 ao 293 do CPC, ok? Então a gente fez aqui esse estudo em sala de aula, mas não esgotamos. Depois as aulas foram suspensas. Então nós vamos voltar exatamente aqui. Vou colocar aqui de negrito, itálico e sublinhado. Aqui é onde a gente volta, tópico 1 da primeira semana do nosso módulo aí EAD, ok? Então depois, no tópico 2, exatamente ali, dessa primeira semana, inclusive, nós vamos ter que trabalhar com vocês um tema que eu coloquei aqui no meio. Então eu inseri aqui um tema. Que tema que é esse? Tutelas provisórias. Tutelas provisórias. E por que eu inseri aqui esse tema tutelas provisórias, sendo que ele está aqui embaixo, aqui, ó, tutelas provisórias, vem aqui logo depois do valor da causa, tá vendo? Então lá, pedidos, cumulação de pedidos, aqui valor da causa e aqui então tutelas provisórias. Então eu inseri aqui, conforme está lá no nosso cronograma, no nosso plano de ensino, tutelas provisórias, porque isso daqui está relacionado diretamente a um tema que a gente ainda então não acabou. Tutelas provisórias estão relacionadas aos pedidos. O que é que você está pedindo para que o juiz traga para você de forma provisória no curso do procedimento, antes do término desse procedimento? O que você quer que ele te adiante antes do ato final dele, que seria a sentença? Em tese, isso nós vamos estudar então na semana 1, no tópico 2, ok? Para depois, na semana seguinte, que então é a semana 2, no tópico 1, a gente continua aqui. Então, o que eu tenho aqui? Esse tema que eu tenho na semana... Vou colocar minúsculo aqui. Na semana 1, tópico 2. Eu vou estudar esse tema. E depois, eu vou estudar esse mesmo tema, porque ele não se esgota em uma semana. Nós vamos estudar ele na semana 2, logo no seu tópico 1. Então, esse tema aqui, ele vai transpassar uma semana para outra. Tá, ok? É um tema muito interessante para que a gente possa, inclusive, dar essa atenção em 2 semanas. Depois, lá na semana 2,
Então aqui eu já estou, então, ó, veja bem, falando a ideia de tópicos lá do EAD, né? Então na semana 2, aí aqui agora vai virar tópico 2 lá no EAD. Vocês vão conseguir verificar exatamente o que eu estou falando lá quando vocês tiverem acesso. Lá nós vamos encerrar o 319. O 319, ele tem ainda mais 2 incisos, além do pedido e valor da causa, que seria inciso 5 ali, né? Nós temos aí o inciso 6, que trata das provas, e nós temos aí o inciso 7, que trata aí da audiência de conciliação e mediação, que está lá no artigo 334, ok? Então isso daqui fica para a semana 2, no tópico 2. Veja bem aqui, audiência de conciliação e mediação especificamente, nós vamos ver mais para frente, tá ok? Então, só aqui nesse momento, esse tópico 2 da semana 2, vou chamar de fechamento da petição inicial. Vocês vão encontrar lá fechamento da petição inicial. Então, eu fecho a petição inicial com seus requisitos do 319, mas aqui nesse inciso 6, provas. Inclusive, vocês têm um trabalho aí que vocês estão fazendo sobre provas em espécie, a fase instrutória lá no final do semestre, que nós vamos trabalhar esse tema, especificamente. Aqui eu só vou citar, já citei, inclusive. E o 7 é audiência de conciliação e mediação, tá certo? Então, depois a gente vai ter aqui o artigo 319, que seria, então, aqui para mim, a semana 2, porém, o tópico 3. Então, aqui, ó, na semana 2, o tópico 3, nós vamos trabalhar exatamente um artigo só, que é o artigo 320, onde nós vamos estudar ali os documentos cujos quais terão que estar anexados na sua petição inicial. Então, a petição inicial é um documento formal, é um ato solene, existe requisito a ser cumprido, existem requisitos a serem cumpridos, que estão no 319. Só que para que você tenha êxito na propositura da sua ação, essa petição inicial deve vir acompanhada de alguns documentos. Petição inicial é um documento e você deve anexar alguns documentos a ela. E aí, então, aqui que a gente trabalha, no 320, nós vamos ver que ele se divide ali em documentos essenciais e documentos fundamentais. Tem uma grande diferença, a gente vai trabalhar com vocês, tá ok? Para depois a gente passar para a semana 3, caso a gente continue no módulo EAD. Se a gente não continuar no módulo EAD, a gente voltar para o sistema presencial, a gente volta exatamente após esse momento. E após esse momento, então, aqui, ó, já vai ter trabalhado, já trabalhamos tudo isso aqui, ó, tutelas provisórias, já trabalhamos tudo isso aqui. Então, isso aqui tudo já estaria no quê? Vou colocar aqui, já estaria tudo trabalhado pelo EAD aqui. Aqui seria o próximo passo, que seria atitudes do juiz ao receber a petição inicial. Então, o que o juiz faz ao receber a petição inicial? E aí, então, aqui nós temos algo para trabalhar, que nós vamos trabalhar, obviamente, seja no presencial ou seja no EAD, ok? Então, pessoal, ficamos aqui com essa explanação inicial, para que vocês não fiquem perdidos dentro daquilo que a gente se propõe a fazer nesse momento de contingência aí do Covid-19, onde a gente precisa redobrar nossos esforços para que ninguém fique no prejuízo. Ou seja, vocês estão aqui em busca de conhecimento, nós estamos aqui dispostos a oferecer, a trabalhar em conjunto com vocês para que vocês alcancem e logrem êxito aí no sucesso profissional de vocês, tá ok? Então, qualquer coisa, me contacte, me chame, que a gente pode trabalhar, inclusive no privado aqui, algumas informações adicionais, cujas quais vocês acharem aí necessário, ok? Pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço aí para vocês.